Sejam bem-vindos ao canal Oshi Commander. Hoje trazemos para vocês a análise de um deck que é totalmente diferente dos decks que vocês estão acostumados a ver por aqui. Trata-se de um deck que, desde sua construção e sua mentalidade, são totalmente diferentes. Pois, enquanto os decks anteriores eram focados na diversão e interações entre as cartas, esse deck ele é focado totalmente na vitória. Ele procura chegar na vitória da forma mais rápida e eficiente possível. E para isso, nós temos pensado desde a habilidade dos comandantes. Trata-se de um deck da habilidade de parceiro. Então nós temos como parceiros Tymna, a Tecelã, uma criatura 2/2 com vínculo com a vida, com a seguinte habilidade. No início de sua fase principal, pós-combate, você pode pagar X pontos de vida, sendo X o número de oponentes que sofreram dano de combate nesse turno. Se fizer isso, compre X cartas. Resumindo, se você atacou 2 oponentes, você pode pagar 2 pontos de vida e comprar 2 cartas. Se você atacou 3, pague 3 pontos de vida e compre 3 cartas. E o outro parceiro seria o Malcolm, navegador da hipervisão. Uma criatura 2/2 de custo 3, com a habilidade de voar e o seguinte efeito. Toda vez que um ou mais piratas que você controla causam dano de combate a seus oponentes, você cria uma ficha de tesouro para cada oponente que sofreu dano. Então, se o Malcolm causa dano de combate, ele vai fazer uma ficha de tesouro. Como você pode observar, são ambos de custo baixo, com a ideia de entrar rápido no jogo, para que um deles possa lhe comprar cartas e o outro possa lhe gerar mana mais cedo através de tesouros. Então, vamos agora passar para as cartas e as ideias principais do deck. Assim temos, como o deck quer encerrar o jogo logo, ele procura logo fechar a partida com um combo. E o combo mais utilizado nessas cores Esper, que é o azul, preto e branco, trata-se de Oráculo de Taça, que é uma criatura 1/3 de custo 2, com o seguinte efeito. Quando o Oráculo de Taça entrar no campo de batalha, olhe X cartas do topo do seu Grimório, sendo X a sua devoção azul. Coloque até um card deles no topo do seu Grimório e o restante no fundo do seu Grimório em ordem aleatória. Se X for igual ou inferior ao número de cartas em seu Grimório, você vence o jogo. Com esse efeito, podemos pensar logo da seguinte maneira. O ideal seria reduzir o número de cartas do deck a 0, para que a devoção seja maior do que o número de cartas no deck, e assim encerra o jogo. E para isso nós temos as mágicas. Consulta Demoníaca, uma instantânea de 1 mana, que faz você exilar cartas de topo do seu deck de acordo com a carta que você nomear. Diga o nome de uma carta, remova de jogo as 6 primeiras cartas de seu Grimório e revele a carta seguinte a todos os jogadores. Se essa for a carta nomeada, coloque-a na sua mão. Caso contrário, exile aquela carta e continue exilando a carta do topo do seu Grimório até que a carta nomeada apareça. Então, obviamente, nós vamos utilizar ela para exilar uma carta que não tem no seu Grimório. Por exemplo, um card de montanha básica, uma floresta básica, já que esse deck não possui essas cores. Com isso, você exilaria seu deck e a devoção seria maior. Outra carta que também entra nesse efeito seria o Pacto Maculado, em que você vai exilando cartas do topo do seu deck até aparecer cartas com o mesmo nome ou parar na carta que você queira. Então, normalmente ela é utilizada para você exilar diretamente o deck. Você não escolhe carta nenhuma e sai exilando. Lembrando que essa daqui ela precisa ter um detalhe especial, que nenhuma carta do seu deck pode ter o mesmo nome, incluindo os terrenos básicos, tá? Então você só vai poder ter um terreno básico de cada. Caso você não queira utilizar a taça, outro exemplo seria o Jace, Manipulador de Mistérios. Um Planeswalker de 4 manas que entra com 4 marcadores de lealdade, com a seguinte habilidade estática. Se você for comprar um card enquanto seu Grimório estiver vazio, em vez disso você vence o jogo. E ele mesmo já tem uma habilidade de comprar cartas. Então você exilaria seu deck com uma dessas duas mágicas e ativaria mais um dele, para poder comprar carta e ganhar o jogo. Certo, são 4 cartas em 98. Como é que eu posso garantir que eu vou conseguir essas cartas? Para isso você vai abusar de formas de tutorar. Tendo assim, nós vamos ter Tutor Vampírico, uma instantânea de 1 mana, que tutora uma carta para o topo do seu deck e você perde 2 pontos de vida. Tutor Demoníaco, 2 manas, procura uma carta qualquer e põe na sua mão. Intento Diabólico, um feitiço que também procura uma carta qualquer e põe na sua mão, com a diferença que ele tem um custo adicional de sacrificar uma criatura.
Simetria Subterfugiosa, um feitiço de uma mana que 2 jogadores alvo, no caso pode ser você e um oponente, cada um deles vai procurar uma carta e colocar no topo do deck. Essa carta ela deve ser utilizada com sabedoria, pois o outro jogador que você vai escolher geralmente tem que ser a menor ameaça da mesa. Talismã Garra dos Desejos. Ele é um artefato que lhe permite torar cartas, mas ele tem um detalhe que poucas pessoas percebem. A habilidade dele diz: pague 1, vire, remova o marcador e tutora uma carta e passa para um oponente. Mas você só vai poder utilizar essa habilidade durante o seu turno. Muitas pessoas pensam que isso é em velocidade de feitiço, mas não. Ele só diz que é durante o seu turno. Então ele pode ser utilizado em resposta, ele pode ser utilizado como instantâneo. Tutor Místico. Procure um instantâneo feitiço, revele e ponha no topo do seu deck. Cofre de Lindu. Olha as 5 cartas do topo do seu deck. A quantas vezes você quiser, você pode pagar um ponto de vida. Se você fizer isso, você vai separar aquelas 5 cartas, olhar outras 5. Até chegar num grupo de 5 cartas que você olhou e achou interessante para você. Quando chegar, você separa essas 5, embaralha o restante do deck e põe aquelas 5 no topo na ordem que você quiser. Dia do Juízo Final. Esse é um feitiço que eu considero uma bala de prata do deck. Pois quando você utiliza, é certeza, ou você ganha ou você perde. Não tem meio termo, não tem o que pensar para recuperar depois. Pois você paga metade dos seus pontos de vida, junta o seu cemitério com o seu deck, escolhe 5 cartas a dedo, exila o restante e seu deck vai ser agora apenas aquelas 5 cartas. Fora essas formas de tutorar, nós temos também formas de gerar valor para o deck. E dentre elas nós podemos citar Até Enjoar, uma instantânea de 5 manas, inclusive é a única mágica de 5 manas ou mais do deck, em que você revela a carta do topo do seu deck, coloca aquela carta na sua mão e perde vida igual ao custo de mana convertido àquela carta. Você pode repetir isso quantas vezes você quiser, por isso que o nome dela é Até Enjoar. Então, o deck todo é construído com um custo de mana baixo, justamente por conta dessa mágica, para que você possa comprar o máximo de cartas possíveis. Mas, se você tiver com a Graça do Anjo em sua mão, você consegue utilizar a Graça do Anjo em resposta ao Ad Nauseam, ao Até Enjoar, que a Graça do Anjo lhe permite não perder o jogo nesse turno. Então, se você fizer isso no seu turno, você vai poder comprar o seu deck inteiro e, em seguida, fechar com o combo. Outras formas de gerar valor para o deck são Necropotência, um encantamento que te permite converter seus pontos de vida em compras de carta. Teferi, Mestre do Tempo. Ele é um Planewalker de 3 manas que tem a seguinte habilidade estática. Você pode ativar as habilidades dele como instantânea. Então, a primeira habilidade dele está ali te cavando o deck, pois ele te permite comprar uma carta e em seguida descartar uma carta. O -3 dele, geralmente, você acaba por controlar alguém, pois ele diz o seguinte: a criatura alvo que você não controla sai de fase. Sair de fase é tratar como se ela não existisse, até a manutenção daquele jogador. Então, você consegue utilizar isso para remover ameaças. E o -10 dele, que raramente você vai conseguir utilizar pelo fato desse Planewalker ser muito focado, é que você ganha 2 turnos extras. Estudo Rístico, um encantamento que diz: toda vez que um oponente joga uma mágica, você pode comprar uma carta a menos que aquele jogador pague 1. Então, esse custozinho de 1 a mais começa a pesar para os seus oponentes e eles vão acabar fazendo com que você compre cartas, principalmente se isso entrar no começo do jogo. Um efeito parecido com esse seria Remora Mística, que é um encantamento de 1 mana, porém ele só vai te comprar cartas para mágicas que não sejam de criaturas. No entanto, para você não comprar, seus oponentes terão que pagar 4 manas. Busca Frenética, uma instantânea de 3 manas, que você compra 2 cartas, descarta 2 cartas e desvira 3 terrenos. Dízimo Sufocante. Essa é um pouco diferente das outras, porque enquanto as outras buscavam compra de mais cartas, essa daqui busca acelerar sua mana, já que toda vez que um oponente comprar uma carta, você pode pagar 2. Esse jogador pode pagar 2. Se ele não fizer isso,
você cria uma ficha de tesouro. Windfall, ou sorte inesperada. Cada jogador descarta sua mão, em seguida compra cartas igual ao maior número de cartas descartadas. Se eu tinha 3 cartas, meus oponentes tinham 3, 4 e 7 cartas, todos vão descartar e comprar 7 cartas, que era o maior número. Essa carta, além dela conseguir remover ameaças da mão de seus oponentes, ela consegue refazer sua mão, então deve ser utilizada com sabedoria. Confidente Sombrio. Uma criatura de 2 manas com a seguinte habilidade. No início de sua manutenção, revele o card do topo do seu Grimório e coloque em sua mão. Você perde uma quantidade de pontos de vida igual ao custo de mana convertido da mágica. Então, aí você percebe que ela tem uma habilidade semelhante ao até enjoar, no entanto é uma carta por turno. Além das formas de angariar recursos mais rápido, você pretende acelerar o seu jogo. De que forma? Geralmente utilizando pedras de mana. Então, para isso nós temos Sol Ring, Talismã da Dominação, são pedras de mana, Talismã do Progresso, Sinete Arcano, a Pedra de Fellwar, Talismã da Hierarquia. A partir daqui nós começaremos a ver pedras de mana de custo mais baixo ainda. Então, para isso nós temos Pétala de Lótus, Cofre de Mana, Mox de Opala, Cripta de Mana, Mox de Cromo, Lótus de Joias. Como você pode observar, a quantidade de pedras de mana é bem razoável, pois a ideia é que os comandantes entrem rápido no jogo e você consiga jogar mais mágicas mais cedo. Além das pedras de mana, nós temos algumas instantâneas e feitiços. Dentre elas, nós podemos citar Apartar os Fracos, uma instantânea de 1 mana com o seguinte efeito. Sacrifique uma criatura, adicione 4 manas pretas. Então, você pode utilizar seu comandante, por exemplo, o Malcolm. Entrou o turno 1, turno 2, você atacou, fez uma fichinha de tesouro. Em seguida, se você tiver com as cartas certas na mão, você pode sacrificar ele, gerou 4 manas e continuar a jogar as mágicas. Ritual da Cabala. Adiciona 3 manas à sua reserva, ou se você tiver 7 ou mais cartas no seu cemitério, vai adicionar 5 manas à sua reserva. Chuva de Imundície. Essa é outra bem arriscada, pois só deve ser utilizada na hora de finalizar o jogo. Cada terreno que você controla tem. Sacrifica esse terreno, adicione 1 mana preta à sua reserva de mana. Então, basicamente, seus terrenos vão gerar 2 manas, uma normal e outra sendo sacrificada. Se caso você não consiga adicionar tanta velocidade ao seu deck, uma opção que você pode acrescentar seria reduzir a velocidade de seus oponentes, com os efeitos que costumam ser chamados de stacks. Dentre eles podemos citar Abolidor Mor, que é um efeito de segurança para você, pois durante seu turno seus oponentes não vão poder jogar mágicas ou ativar habilidades de artefatos, criaturas ou encantamentos. Então, durante seu turno você vai poder fazer suas mágicas tranquilo. Narset, Rasgadora de Véus. Ela impede que seus oponentes consigam comprar mais do que uma carta por turno, além de que o -2 dela te permite olhar as 4 cartas de topo do seu deck, você escolher uma que não seja nem terreno nem criatura, revelar e põe na mão. E o restante vai para o fundo do seu deck em ordem aleatória. Então, ela consegue te angariar recursos com esse -2 e impede que seus oponentes consigam mais recursos de cartas na mão. Magistrado de Dranite. Uma criatura de custo 2 com o seguinte efeito. Seus oponentes não podem conjurar mágicas que não sejam em nenhum lugar além de sua própria mão. Então, ele vai impedir que seus oponentes joguem seus comandantes da zona de comando, joguem mágicas do cemitério, joguem mágicas do exílio. Vão ficar limitados apenas às mágicas da mão. Agente da Oposição. Uma criatura de custo 3, 3/2 com lampejo, em que você controla seus oponentes enquanto eles procuram nos seus próprios grimórios. Então, se seu oponente estourar uma terra de desenvolvimento, uma Fatland, ou qualquer outro efeito que ele faça buscar um terreno, com isso aqui você consegue controlar ele. Enquanto você controla ele, você consegue olhar o deck dele, escolher a carta que ele ia tutorar, contanto que essa carta seja condizente com o que ele estava tutorando, e ao mesmo tempo você consegue olhar cartas que ele tem exilada virada para baixo, você consegue olhar a mão dele, pois você o está controlando nesse momento. Lembrando que,
Enquanto ele estiver procurando, você vai exilar aquela carta e você pode jogar aquela carta enquanto ela permanecer exilada, e usando mana de qualquer cor para conjurar ela. Então, os princípios desse deck são velocidade, aquisição de recursos e controle de seus oponentes. Esse controle pode ser feito através dos stacks, como foram vistos, ou através de anulas. Então, foi um deck tech simples, apesar do deck ter uma mentalidade totalmente diferente do que foi visto anteriormente. Ele consegue ser um deck bastante eficiente no que ele foi proposto. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês a lista desse deck, certo? Eu sei que não é uma lista barata, mas que é bem interessante para você dar uma estudada em formas mais baratas de jogar. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, por favor. Qualquer coisa deixa aí nos comentários e não se esqueça de compartilhar com seus amigos.